Jesus quer entrar na sua casa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Jesus tem um interesse enorme de entrar na sua casa. Mas para ele entrar na sua casa tem uma condição. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Gente, que evangelho lindo, né? Então agora Jesus vai na frente deles, como que vai embora. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa deles. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Esse evangelho é lindo. Jesus entrou na casa deles e ali eles reconheceram Jesus. Eu quero dizer que Jesus também quer entrar na tua casa, meu irmão, minha irmã. E claro, na casa do teu coração, onde só você pode abrir a porta. A nossa casa geralmente é o lugar onde só nós temos a chave. Se eu for na sua casa, eu não tenho a chave da sua casa. A não ser que você me dê essa chave. A casa é sua e é você que precisa me dar a chave. Se você for na minha casa, você também não entra se eu não te der a chave ou se eu não abrir a porta. Com Cristo é a mesma coisa.
Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta. Jesus está falando isso para você. E me abrir a porta. Entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus só entra na sua casa quando você ouve a voz dele e você abre a porta para ele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo de 5 a 6. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Jesus quer ficar na sua casa, mas olha o que vem depois. Zaqueu falou: como eu quero a tua visita, como eu quero, alegremente recebe na sua casa. Jesus quer ficar na sua casa. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Nós faremos Pai, Filho e Espírito Santo. E veja que essa morada é dentro de você. E aí, você vai deixar Jesus entrar na sua casa? Escreve aqui nos comentários: Jesus pode entrar na minha casa. Jesus pode entrar na minha casa. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.